Irmãos, amém. Hoje eu pedi para o pastor César colocar o púlpito aqui embaixo para ficarmos mais próximos, olhando olho a olho, e glória a Deus por isso. Não é fácil. Sempre que eu venho à frente da igreja, a minha maior preocupação é transmitir para a igreja algo que a igreja não sabe, porque se eu transmitir aquilo que a igreja já sabe e aquilo que a igreja vive, é chover no molhado. Mas para ensinar a igreja coisa nova não é fácil. E hoje nós vamos aprender algo sobre o capítulo 17 de João. João, capítulo 17, deixa a sua Bíblia aberta aí, porque nós vamos estudar, ver algo que precisamos aprender da palavra de Deus. Eu creio, irmãos, que este capítulo 17 de João é um dos capítulos singulares da Bíblia. Você fala, mas há capítulos singulares? Sim, eu creio que sim, porque aqui é a oração sacerdotal do Mestre. E nós vamos ver um Deus que que possui duas naturezas, só um. Deus que possui duas naturezas. Você sabia disso? Jesus, mas também que possui duas glórias. E há uma glória que pode ser transmitida, outra não. Você não pode pedir que a glória do Pai desça sobre você, porque você não tem condições de recebê-la. Você não pode pedir que a glória do Espírito Santo também desça sobre você e sobre nós, porque não temos condições de recebê-la. Mas a glória que Jesus recebeu, podemos receber sim. E é isso que nós vamos estudar. Mas uma glória que pode ser retransmitida. Curva a sua cabeça e peça que Deus fale com você. Quem sabe você gostaria de ter um silêncio aqui na igreja? Você sabia que é o único lugar que as pessoas procuram silêncio na igreja? Não sei se todos aqui já andaram de avião, principalmente avião internacional. E quando o avião vai dar partida, vai decolar, ele faz um barulho muito grande. Eu nunca vi alguém dizer que barulhão, eu não volto mais nesse avião, porque está fazendo muito barulho aqui. Mas na igreja eu já vi. Que igreja barulhenta, igreja barulhenta. A pessoa vai ver barulho se ele for para o inferno, aí que vai ser barulho. Aí que vai ser barulho. Mas você já viu campo de futebol, por exemplo? A pessoa está lá 90 minutos, e geralmente eu nunca vi. Eu fui já jogador de futebol também, jogava amador, mas jogava, e participei de muitos jogos, acompanhei. Eu nunca vi pessoa chegar atrasada no campo de futebol. Nunca vi. Já vi que o portão fecha bem antes, está todo mundo sentadinho, e pode gritar o que for, pode fazer o maior barulho. Ninguém diz, eu não volto mais nesse campo aqui, não volto mais a assistir esse jogo porque barulho está demais. Mas na igreja qualquer barulhinho incomoda. Mas curva a sua cabeça e ore agora. Peça que Deus fale com você através da sua palavra, através do seu poder, através da sua graça, através do seu amor, através da sua bondade. É isso que precisamos, Pai. Nós não temos condições nenhuma de estar na tua presença, porque somos indignos. E a tua palavra diz que nós somos pecadores, como seres humanos. Mas aleluia, porque a tua palavra também diz que o Senhor nos amou de tal maneira que providenciou os meios de nós chegarmos à tua presença, salvos, redimidos pelo sangue do Cordeiro. Obrigado, porque a cruz ainda nos faz sonhar. Porque na cruz nós encontramos aquilo que não encontraremos em lugar nenhum. E aleluia, porque o Senhor providenciou um cordeiro, o cordeiro único, o cordeiro que deu a vida por todos aqueles que haveriam de crer na palavra e aceitar a palavra como ela é. Obrigado por esta manhã, obrigado por este culto, obrigado pelas vidas que aqui estão, obrigado, Pai, por aquelas que ouvirão através das redes sociais. Queremos orar também pela família enlutada lá em Londrina. Toma, Pai, a família da Lucélia nas tuas mãos. Oh Deus, que o Senhor possa salvar almas, libertar vidas
através do culto fúnebre. Fala através da tua palavra aquelas vidas, principalmente a família enlutada, no nome de Jesus. Pai, obrigado por tudo, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Eu creio, irmãos, que no capítulo 17 de João, o versículo que mais nos chama a atenção é o versículo 22, que deu origem ao tema desta mensagem nesta manhã. Eu vou precisar de 2 domingos para estudarmos juntos o Evangelho de João. Próximo domingo estaremos em retiro, no outro, não sei, provavelmente o pastor César estará pregando, mas quando voltarmos, estaremos vendo como Jesus manifestou a sua glória ao seu. Mas hoje não, hoje nós vamos estudar apenas a glória em si e por que nós devemos ser o que somos como cristãos. Eu tenho dificuldade, e não sei, ainda estou pedindo a Deus que me dê graça. Eu tenho muita dificuldade de aceitar os instrumentos do diabo castigando os instrumentos de Deus. Não sei se os irmãos acompanharam, mas há pouco tempo foram colocados 19 cristãos. E tem crente que vota em comunista, mas você sabe, né? Você sabe que tem crente que vota em comunista? E se há mais tarde ele passar pelo que os comunistas fazem, problema dele. Mas 19 cristãos foram colocados de joelhos e foram metralhados. Olhos vedados. Eu disse para Deus, Senhor, eu não entendo isso. Eu não entendo. E eu espero que eu não passe por isso. Por quê? Ah, pastor, mas a Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Mas em seguida Jesus diz, teve um bom ano, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Então, irmãos, eu creio que os meus filhos e a minha esposa que está aqui já viram coisas. Inclusive, quando eu vi os meus filhos desviados, porque estiveram desviados, eu fiquei pensando como que pode ver o que eles viram e passar pelo que eles estão passando agora. Que eles viram coisas que a igreja aqui muitos não viram e nem verão. Nós vimos demônios manifestar em reuniões, demônio comer pedra, literalmente comer pedra, que iniciamos a quarta igreja de Londrina numa tenda, uma tenda muito grande, e vimos muita coisa ali. E o demônio comendo pedra, porque nós colocamos pedra no chão antes de construir, por causa da lama, do barro, na tenda. E um dia o demônio começou a comer pedra. Eu estava tão cansado, mas tão cansado, depois do culto, e as pessoas diziam, pastor, está comendo pedra, vai acabar com as pedras, pastor. Eu falei, deixa lá, quando tiver com a barriga cheia, ele para. Eu não sei como é que aconteceu, o que é que ela fez para desfazer daquelas pedras que ela engoliu, mas engoliu várias pedras. Vimos uma vez na tenda, eu estava pregando, quando um homem entrou com a faca de açougue na mão. Não sei se todos sabem, mas o açougueiro geralmente tem uma faca de ponta bem fininha, para tirar a carne dos ossos. E aquele homem entrou com a faca na mão e as pessoas ficaram apavoradas. Os diáconos não sabiam o que fazer. Eu falei, deixa entrar, pode deixar. E aquele homem entrou pela tenda fora com aquela faca na mão, e no meio da tenda ele gritou, pastor, eu quero entregar essa faca, e chorando, e chegou na frente e disse, olha, eu ia matar uma pessoa aqui do lado, eu vim para matar, que ele fez uma coisa, mas eu senti, quando eu estava chegando para matar aquele homem, eu senti uma força me empurrando para cá. Eu senti uma força me empurrando. E eu quero, pastor. E ele ajoelhou, chorando, e entregou a faca. Inclusive, nós usamos a faca há muito tempo. Eu levei para casa, que é uma faca muito boa. E ficamos usando lá. Depois, a Margarida não gostava muito, mas eu gostava porque era faca. E levamos para casa e ficou lá. Então, nós vimos coisas, irmãos. E quando nós vemos isto, nós sabemos que é porque havia um grupo de oração contínuo na igreja. Inclusive a irmã que ontem, a irmã Lucélia, que partiu ontem para a eternidade, hoje, creio que um dos primeiros recados que eu recebi foi de uma ex-ovelha, a irmã Dé, dizendo, pastor, ore pela família da Lucélia, que ela partiu para a eternidade ontem.
E a Lucélia era uma de oração. Toda quarta-feira havia um grupo de oração na igreja. Eu chegava às 15 horas para o culto de libertação e já o fogo estava aceso. Muitas irmãs orando e às vezes irmãos, e era só continuar a bênção. Então, irmãos, quando nós lemos esse versículo 22, olha o que diz, João 17, 22. Guarda este versículo que diz assim: e eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Amém. Amém. Olha, Jesus possuía duas glórias e possui ainda. É o único que possui. Espírito Santo não. Deus Pai também não. Você quer ver a outra glória que Jesus possuía no versículo 5? Olha aí. O Deus de duas glórias, que bênção, e uma pode ser para nós, e é para nós. Olha o 5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Glória a Deus, a glória do Pai, a glória do Filho como Cristo e a glória do Espírito Santo é intocável, é intransmitível. Nunca, inclusive Moisés quis fazer algo que nós também gostaríamos de fazer. Moisés um dia disse: ó Deus, ó Pai, ó Senhor, que ele tratava mais de Senhor, ó Senhor, mostra a tua glória. Deus disse: de jeito nenhum, você não pode, porque homem nenhum viu a minha glória e vive, ou vê a minha glória e vive. E diz: mas eu vou te dar uma oportunidade para você, pelo menos sentir algo diferente. Eu vou passar e você vai ver pelas costas, pelas minhas costas. Mas antes você precisa fazer algo, ou eu vou fazer algo com você. Eu vou te colocar na fenda de uma penha, uma rocha que representa Cristo. Você vai ficar na fenda da penha, escondido ali. E quando eu passar, você vai ver pelas costas. Em outras palavras, você vai ver só um reflexo da glória, porque não pode. Mas esta glória que Jesus conquistou na cruz, agora está a resposta aqui, porque nós cantamos, a cruz ainda me faz sonhar. Você sabe por quê? A cruz ainda me faz sonhar. Irmãos, Jesus deixou uma glória e recebeu outra glória aqui. O que é glória? Glória é recompensa de algo. No caso de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles não precisavam de recompensa, porque não foi uma glória natural, é glória real, é uma glória que não veio de recompensa. Mas a segunda glória de Jesus, sim, ela foi conquistada na cruz. E deixa eu dizer algo para a igreja: cuidado quando você fica só ciscando em volta do amor de Deus. Você sabia que o diabo não tem medo de amor? Nem do amor de Deus. Pastor, o que é que o senhor está falando? Não, ele até se sente amado, porque ele não foi destruído, porque Deus podia destruí-lo. Então não fique pensando que o amor de Deus vai proteger você ou a mim de qualquer perigo, não. O amor de Deus é para salvar o perdido. Também a salvação é um presente que Deus dá para quem não a tem. Agora, eu estou pregando hoje, eu creio que estou pregando só para crente, que já tem a salvação. E o que é a salvação? É a vida eterna. E Jesus fala aqui na oração, o que é a vida eterna? Inclusive, eu não sei, eu não faço quase apelos, os irmãos veem que eu não faço. Alguém me disse um dia: pastor, por que você não faz apelo? Porque eu não vejo base bíblica. Aceita Jesus como Salvador. Eu não encontrei na Bíblia isso. Olha o que é vida eterna. Está aqui vida eterna. Você quer ver? Versículo 2: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta. Qual é a vida eterna? Vamos ver, versículo 3: e a vida eterna é esta, que conheça a ti só como único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amém. Esta é a vida eterna. Então, quando nós cremos, irmãos, em Jesus, nós já temos a vida eterna. Você já tem a vida eterna. E
Mas aí você diria, pastor, mas quantas pessoas que dizem que têm a vida eterna e não se comportam como tal? Porque não a têm. Porque esta oração sacerdotal de Jesus, e é bom nós pararmos um pouco aqui e vermos que Jesus ele possui 3 ministérios: profético, sacerdote, o sacerdotal e rei. Jesus exerceu nesse capítulo 2 aqui os 2 ministérios. Deixa eu perguntar para a igreja, qual é a diferença entre profeta e sacerdote? Eu já ensinei para a igreja há anos atrás, e alguém poderia dizer qual é a diferença entre profeta e sacerdote? Jesus exerceu os 2. Vamos lá. Profeta traz de Deus, recebe de Deus e traz para o homem. E aleluia por isso. Por isso que Jesus diz aqui: eu lhe dei a palavra. Olha o versículo 5. O versículo 5 é a glória. Mas diz, vamos ver qual é o versículo 23. Deles a tua palavra. Jesus foi dando a palavra. E 2 vezes aqui ele diz, versículo 8. Vamos ver o 8. Porque lhes dei a tua palavra, eu lhes dei a palavra que a mim me deste. Então Jesus deu a palavra. E há um outro versículo também aqui que fala que deu a palavra. Então Jesus transmitiu a palavra como profeta. Profeta pega de Deus e traz para o homem. E o sacerdote pega do homem e leva para Deus. Então Jesus fez os 2 ministérios, exerceu os 2 ministérios. Ele trouxe e ele levou. Ele leva, ele traz, ele leva através do Espírito Santo. E quem não tem o Espírito Santo não recebe nem de lá e nem de cá, não recebe nada. Mas Jesus, olha o que ele diz: eu dei a palavra e agora ele intercede. Mas há um versículo, irmãos, que eu creio que devemos analisar muito, onde ele diz: olha, eu não rogo somente por estes. Eu não rogo, versículo 20. Olha o versículo 20. É por isso que eu me sinto empolgado como pastor e como servo de Deus. Empolgado. Alguém diz, pastor, mas o senhor é exibido, né? Sou mesmo. Olha só, o que eu estava incluído na oração sacerdotal de Jesus. Ou você pensa que não? Olha o que diz o versículo 20. Se você sente que é o incluído, você vai dar glória a Deus depois também. Só terminar a leitura aqui do versículo 20. E olha o que Jesus disse: eu não rogo somente por estes, isto é, aqueles que existiam na época como igreja, todos os discípulos, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Aleluia. Então se você crê, diga aleluia, glória a Deus. Então Jesus, olha aqui que ele diz: eu não rogo só por estes. E a oração de Jesus tem valor. Se a igreja não ora pelo pastor, olha, tem pastor que fica implorando oração. É bom orar mesmo, mas eu confio que mesmo que ninguém ore por mim, Jesus já orou e é o suficiente. Olha, todos que creem em mim estavam incluídos ali na oração sacerdotal de Jesus. Por isso, ele aqui está se revelando como sacerdote. E como rei, ele ainda vai se manifestar. Ele vai vir à terra como rei dos reis e senhor dos senhores. Mas por enquanto, ele continua sendo sacerdote e profeta, através do Espírito Santo. Eu estava lendo algo, irmãos, que me chamou muita atenção, de 2 amigos que estudaram juntos no 2º grau. Terminaram o 2º grau, entraram na universidade, mas no decorrer dos anos se separaram. Um amigo foi para um lado, outro amigo foi para o outro, e separaram totalmente, isolaram. E um se formou em direito, sendo advogado, continuou estudando e sendo um homem honrado, e o outro seguiu pelo caminho errado, se tornou um assaltante, e assaltando aqui, assaltando ali,
e as coisas sempre, as pessoas pensam que não acontecem, mas acontecem. Inclusive, se você ver o início do capítulo aqui, Jesus diz: é chegado a hora. E isso aqui para muitos é chocante. É chegada a hora. E vai ser para todos que vai ser chegado a hora. E agora, aquele assaltante assaltava, matava, fazia muita coisa, mas um dia a polícia o pegou. Mas antes da polícia prender aquele homem, o seu colega advogado disse para ele: olha, se você precisar de ajuda, fale comigo. Você está vivendo uma vida completamente desnorteada, fora da lei, e se você precisar, eu sou advogado. E ele respondeu: não, obrigado, eu não preciso não, estou muito bem. Estou muito bem, roubando, matando, mas estava muito bem, certamente com dinheiro. E o tempo passou, e o companheiro dele sempre dizendo que estava pronto a ajudá-lo, mas ele disse: não, não preciso. Assim como muitos dizem hoje: eu não preciso de Jesus, eu não preciso disso, eu não preciso de religião, não preciso de igreja, não. E aí o tempo passou, e aquele que era advogado se tornou juiz, subiu de posição, se tornou juiz. E depois que ele era juiz, a polícia prendeu o seu ex-amigo, ex-colega de estudo, e agora ele preso, mandou uma carta para o seu colega: olha, eu preciso de você agora. Ai, que coisa! Eu preciso de você agora. Quando o doutor recebeu a carta, já não era mais advogado, era juiz. E respondeu: eu não posso fazer nada por você, eu sou juiz agora. Eu sou juiz. Jesus virá como advogado, ele é advogado e ele trabalha por nós, mas um dia ele se tornará juiz. Juiz. E você, quem sabe, perguntaria: pastor, diante de tudo isso que o senhor está falando, como que nós devemos nos comportar na face da terra? Antes de examinar aqui sobre um dos pontos do capítulo 17 de João, eu creio que é bom nós lembrarmos de 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Quem sabe eu daria um presente para alguém dizer esse versículo de cor sem olhar na Bíblia. A quarta igreja de Londrina, que nós deixamos há anos atrás, há 31 anos atrás, todos, o final da escola dominical, que nós temos escola dominical aqui no templo, a igreja levantava e citava esse versículo de cor. Eu creio que aqueles que eram de lá devem lembrar. 2 Timóteo 2,15. É assim que o cristão deve se comportar. Agora você diria: pastor, mas é desse jeito, como é que muitos não se comportam? Nós vamos ver por quê depois. Mas como é que diz? Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, não tem que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Vamos juntos? Olha aí, alguém escapou aí, né? Eu tenho certeza que alguns não sabiam. Mas procurar apresentar a quem? Apresentar aos amigos? Apresentar à igreja? Apresentar ao Senhor. Vamos juntos? Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. O crente precisa manejar a palavra. É isso que nós precisamos fazer. Olha, que rapidez do nosso técnico ali, né? Olha, e quem só fala mais alemão pode conhecer o versículo em alemão. Mas olha, procurar apresentar. Agora, irmãos, não dá para aprofundar muito aqui, porque nós temos pouco tempo. Os cultos nossos e as mensagens estão se tornando tão curtinhas que daqui a pouco não dá nem tempo de Deus pensar em abençoar. Eu já vou embora. O que é isso? Para tudo tem tempo suficiente, mas para pregar, olha. Hoje, Moody, Spurgeon, Finney, não sei o que eles fariam nas igrejas hoje, porque eles pregavam às vezes 1h30, 1 hora no mínimo, mas hoje, mas amém. Então, apresentar a Deus, aprovado aqui, não é aprovado lá, porque tem gente que só pensa em ser aprovado na eternidade.
Agora, irmãos, a oração, voltando aqui para o capítulo 17 de João, há algo que nos chama muito a atenção. O versículo 22, voltando lá. E eu lhes dei a glória que a mim me deste. Esta glória conquistada no Calvário, na cruz. Agora, para quê? Para que esta glória? Para que sejam um, como nós somos um. Uma das grandes preocupações de Jesus era que a igreja se tornasse uma. A igreja é comparada, o apóstolo Paulo compara como um corpo, como o nosso corpo. O nosso corpo se divide em cabeça, tronco e membros. Agora os membros todos procuram se defenderem. Quando você vê um crente que não defende o outro, você vê um crente apontando o dedo para o outro, você tem que perguntar se ele realmente é verdadeiramente cristão. Se ele está ligado no corpo. Porque o corpo, eu nunca vi meu pé brigando com a minha mão. Até hoje eu não sei, se a não ser que ele não me fale, eu não sei. Mas eu nunca vi a mão brigando com a outra. Você já viu? Um dedo brigando com o outro dedo. Então a Bíblia diz que os membros do corpo, todos são importantes. Todos são importantes. Agora, você vê que na igreja existem pessoas que dizem que são cristãs, mas não suportam o outro. Eu já vi crente, eu já vi irmãos como pastor, eu já vi pessoas desviar na porta do outro. Você já viu, você acredita nisso? Que a pessoa está na porta e ela fica esperando para não passar perto, para não dar a mão. E quer ir para o céu, vai para o céu da boca da onça, não para o céu de Jesus Cristo. Porque como é que vai para o céu odiando o outro? Como é que vai para o céu brigando com o outro? Como é que vai para o céu criticando o outro? Quando a Bíblia diz que para ser um, e para ser um, tem que suportar um ao outro. Tem que suportar. O apóstolo Paulo faz uma figura tremenda. Ele diz: quem me livrará do corpo desta morte? E sabe por que Paulo dizia isto? Porque houve uma época, irmãos, que dizem que a pessoa que matava a outra, por exemplo, sofria o seguinte castigo: o defunto era amarrado no criminoso. Não sei se era na frente ou se era atrás, não me pergunto. Mas disse que havia que amarrava um no outro e ficava ali grudado. Por isso que quem me livrará do corpo desse indivíduo aqui? Quem me livrará do corpo desta morte? Então nós somos maus por natureza, temos um espírito de morte em nós. Morte. Mas Jesus Cristo entrou no meio, entre a morte e nós. Entre eu e a morte, Jesus está. E ele, no meio, ele é mais do que vencedor. Ele venceu a morte. Ele pergunta: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está a tua força? Tragada foi a morte da vitória. Glória a Deus. Então, irmãos, quando nós olhamos para esse capítulo, vemos Jesus derramando a sua alma perante a oração sacerdotal, para que a igreja fosse uma. Então, quando você conhece o crente, a igreja conhece o crente e sabe quem é o verdadeiro e quem não é. Aqueles que ficam Por exemplo, o meu professor de psicologia pastoral, pastor Nilton Túlio, quem sabe ele vai ouvir a mensagem depois. Pastor Nilton Túlio foi o meu professor de psicologia pastoral. Ele contou a experiência uma vez. E eu fiquei pensando: será que uma pessoa dessa vai para o céu? Olha o que ele contou. Ele disse: vocês que vão ser pastores têm que se preparar, porque vão enfrentar dificuldades. E ele contou algo que ficou marcado. Ele disse que uma família era da igreja, o pastor da igreja passava muita necessidade. Não era tão pobre, mas a igreja era muito mesquinha. Eu guardei isto para mim, vou continuar guardando. É isso que o nosso professor de psicologia pastoral contou. E o pai da esposa do pastor foi visitar a casa
da filha, do genro, dos netos, e chegou lá e encontrou os netos com as roupinhas todas velhas, sapatinhos tudo gasto, o pastor com aquele terninho que sempre colocava o mesmo, a filha que era esposa do pastor passando dificuldade, mas o pai podia, então ele levou os netos, a filha, o genro, mandou ir na loja e comprar roupa nova, e os netos compraram roupa nova, o pastor também ganhou camisa, ganhou calça, e a esposa, o pai que era o sogro do pastor também deu roupa nova para a filha, e no domingo seguinte a família pastoral chegou na igreja tudo de roupa nova. Imagina, passou uma irmã amada, oh que irmãzinha amada, hein? Tem que não tem ninguém aqui como essa irmã não, muito amada, irmã passou, tá vendo aí? Por isso que eu não dou dízimo para a igreja, tá? A família pastoral vivendo uma chiqueza desta aqui, olha, irmãos, pastor da psicologia pastoral disse que o choque foi tão grande, quase a esposa do pastor desviou. Ela ficou tão chocada com a coisa, e o pastor, que tem coração de pastor, resiste mais, mas a esposa foi um baque muito grande, porque olha, não dou dízimo para a igreja, para a família pastoral não viver nessa chiqueza aqui, olha, sendo que o pai da esposa do pastor que tinha dado tudo. Então esse tipo de pessoas às vezes você enfrenta na igreja. Agora eu pergunto, será que essa mulher era crente? Era serva de Deus, vai para o céu junto conosco, aleluia, glória a Deus, subindo, oh que maravilha, será? Porque a Bíblia diz, irmãos, que pelos frutos, vamos lá, pelos frutos conhecereis, por isso que é muito perigoso, tem pessoas que vivem de igreja em igreja, não é? Sim. E quem vive de igreja em igreja corre um risco muito grande, porque existem muitas igrejas que os pastores pregam a palavra como a palavra é, mas existem coisas perigosas, e é muito perigoso, porque tem que conhecer o pastor. A melhor coisa que a igreja precisa é conhecer o seu pastor, conhecer a liderança da igreja, conhecer aqueles que realmente dizem que são, e conhecer os irmãos. Agora, pelos frutos conhecereis a árvore. Então Jesus diz aqui, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, o és em mim, dei-lhes a vida eterna. O versículo 14, veja aí, olha aí, dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. É isso aqui que é difícil, né, irmão? O mundo odiando. Olha, eu vou ler todo o versículo 14. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou, ou não sou do mundo, tanto faz dar na cabeça como na cabeça dá, igualzinho. Então, não sou do mundo, eles também não são. Não os peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Aqui está um dos segredos que eu creio, que eu pego para mim. Os livres do mal. Por isso que eu não aceito. O mal está sobre mim, servo do diabo, vem destruindo. Não importa que seja comunista, que seja o que for, sendo servo do diabo, nós temos que expulsar mesmo, porque geralmente são instrumentos do inimigo. Porque não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E quando Jesus diz o livre do mal, eu creio que o mal aqui, irmãos, é todo tipo de mal, inclusive doença. Eu sou anti-doença. Sempre eu combato doença e não sei, posso ficar uma hora, posso ir para o hospital, ficar em coma até, não sei, pode. Mas mesmo assim eu vou dizer, não aceito. Por quê? Os livres do mal, e livrar do mal aqui é de tudo que não agrada a Deus. Agora, por que nós, às vezes, recebemos algo mal? Às vezes é pela própria natureza, às vezes pela desobediência que nós fazemos. Inclusive, tem coisas que a gente come que não deveria comer,
você sabe disso, ainda mais nos dias em que vivemos, precisamos conhecer. Mas então Jesus diz aqui, ó, não sou do mundo, como eu do mundo não sou. Agora, irmãos, eu fico perguntando hoje, como que a igreja está vivendo? Como que a igreja está vivendo hoje? Quando eu olho para a igreja de hoje, eu fico lembrando da igreja de quando eu me converti. Eu fico lembrando. Quando eu me converti, a igreja era diferente. Nos domingos, a Suíça não se fala, mas no Brasil, vamos pensar no Brasil. O que é que nós fazíamos no domingo à tarde? Escola dominical. Inclusive eu me converti numa igreja que tem escola dominical às 13 horas. Eu ainda me lembro que eu às vezes quase dormia no culto. Imagina, depois do almoço, ir para a escola dominical, não era fácil. Mas era às 13 horas. Então, a escola dominical, às 13 horas, terminava a escola dominical. Você pensa que nós íamos brincar como... Eu era adolescente quando eu comecei a frequentar a igreja evangélica. E quando terminava a escola dominical, os adolescentes, uns chamavam o outro. Vamos lá para casa. Vamos lá para casa. Ou às vezes, o professor da escola dominical dos adolescentes marcava a reunião numa casa e os adolescentes iam todos para lá. Tomavam café e depois do café ficava fazendo o quê? Distribuir folheto, convidar. E às 19h30 na igreja. Então, o domingo todo tomado, cheio, cheio. Mas hoje, faça isso para ver. Faça isso para ver se você consegue. Não sei, pode ser, né, mãe? Tente aí chamar. Não temos quase adolescente aqui, né? Temos adolescentes, os jovens, para tomar um café domingo à tarde e depois sair distribuir folheto. Aqui nem pode mais distribuir folheto e convidar para a igreja. Mas agora vamos pensar na unidade da igreja em si. Antigamente, uns ajudavam o outro. Inclusive, eu li num livro e alguém contou isso, que uma mulher não sabia pregar, quase não sabia nem ler a Bíblia, mas sabia evangelizar. E como evangelizar? Pastor, não conte isso não, porque aqui na Suíça não funciona. Isso não, pastor. Isso não funciona de jeito nenhum. Quem sabe em outro lugar? A irmã, então, convidava as pessoas para ir à igreja, para vir à igreja ou ir à igreja. E as pessoas diziam, não, eu tenho muito trabalho, tenho que lavar louça, lavar roupa e fazer coisas. E a irmã, como ela tinha disposição, ela falava, vou te ajudar. E, às vezes, no domingo, ia para a casa da conhecida, da amiga, ajudar a fazer almoço, ajudar a lavar louça, ajudar a fazer tudo, para que ela pudesse ficar livre para a noite e para o culto. Imagine que tipo de evangelização desse jeito. Misericórdia. Trabalhar mas depois que aquela pessoa ia para a igreja, era evangelizada, ela procurava convidar outra pessoa. Irmãos, isto é unidade, isto é trabalho. Agora vamos voltar ao assunto do amor. O inimigo das nossas almas, ele não tem medo da misericórdia de Deus. Inclusive ele se sente até que recebe um pouco de misericórdia. Não tem medo do amor, não tem medo da bondade. A única coisa que ele tem medo é da glória de Deus. A glória de Deus. Por isso que o versículo 22, nós devemos tomar posse. Eu já tomei posse há muito tempo. Se você tomou posse, diga amém. Eu vou repetir o 22 aí, do capítulo 17. E eu lhes dei a glória que a mim me deste. Note, irmãos, que esta glória não foi a glória, ou não é a mesma glória do versículo 5. Que esta glória do versículo 5 é a glória que ele deixou. O Filho deixou a glória e desceu, humilde, numa manjedoura. Mas ele conquistou esta glória e diz, agora eu posso dar. E ele dá para a igreja. E eu tenho a glória de Deus, a glória de Jesus. E você também tem a glória. Eu escutei umas irmãs cantando algo que até me chamou a atenção. Eu falei, elas estão certas. Você já viu alguém dizer, eu quero a capa de Elias? A capa de Elias. Mas as irmãs cantando, Elias passou a capa para Eliseu. E as irmãs cantando, eu quero a capa de Eliseu. Quero a capa de Eliseu. Então, às vezes, nós queremos a capa de Deus, a glória de Deus.
Mas aqui nós devemos buscar a glória de Jesus. De Jesus. E não de Cristo. Por que nós temos dois nomes? Jesus, Cristo. Cristo nunca se limitou. Cristo foi, é e sempre será. Por isso que antes que Abraão existisse, eu sou, disse Jesus. Aleluia. Antes que Abraão existisse, eu sou. Agora, irmãos, o Cristo existiu sempre, mas Jesus não. Jesus nasceu de Maria, da Virgem Maria. Nasceu numa manjedoura. Agora, a nossa vitória maior não está em Belém. Não. A nossa vitória maior não está também no Jordão. Oh, Jesus foi batizado, aleluia. Não, a nossa vitória não está lá. A nossa vitória também não está na ressurreição de Jesus. A nossa vitória está na cruz de Cristo. Amém. Ali que o Cordeiro de Deus pagou. Por isso que quando eu leio na história, não da Bíblia, mas segundo a história normal, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Diz que o crucificar, ele diz: eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre. Eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. Eu digo para os irmãos, eu não entendo isso. Eu diria, eu quero me crucificar, crucifique, mas eu não preciso morrer para ter vitória, porque o meu Cristo já morreu por mim como cordeiro pascal. Ele foi substituto. Então, a vitória nossa é a cruz. Quando você tem derrota, alguma coisa, você não deve se preocupar em ir para Belém, em ir para o Jordão, em ir para o túmulo vazio, ir para a cruz. E lá na cruz, e não fazer a oração que eu já ouvi pessoas orando: Senhor, coloca-me atrás da cruz. É muito bom ficar atrás da cruz. Isso é bom. Ficar atrás da cruz e deixar Jesus crucificado. Atrás da cruz, Pai, atrás da cruz, que atrás da cruz coisa nenhuma. Nós devemos ir para a cruz mesmo. O Senhor me coloca aí. Eu sou aqui na cruz, eu quero estar na cruz, eu quero estar junto à cruz. E uma coisa, todas as vezes que eu olho para o quadro da cruz, da crucificação, os irmãos podem notar, geralmente a multidão não está embaixo da cruz. Os irmãos já notaram isso? Todas as pessoas estão distantes da cruz para olhar Jesus. O que nós devemos fazer, irmãos, é deixar a multidão e ir para debaixo da cruz, bem debaixo, onde o sangue jorra sobre nós, onde ali debaixo da cruz, e o inimigo não chega, ali debaixo da cruz não chega. Então Jesus, é muito importante nós conhecermos uma coisa, irmão. Jesus passou 40 dias se preparando para ser cordeiro, 40 dias de jejum, e alguém disse que ele bebeu. Eu não acredito que ele tomou água. Agora alguém diz: pai, mas 40 dias, pastor, sem comer e sem beber? Eu creio que Deus tem um congelador, e Deus colocou Jesus no congelador espiritual. Ele ficou ali, sem sentir fome, sem sentir sede, como Moisés. Você pensa, Deus colocou Moisés como no congelador, lá no Monte Sinai. Moisés ficou lá 40 dias e 40 noites, também dentro do congelador espiritual. Quando eu estou jejuando, às vezes eu digo: Deus, coloca-me no congelador espiritual, e eu não sinto fome nem sede. Às vezes eu tomo água, mas às vezes não. Você pode fazer isso, coloca. E quando Deus coloca no congelador, você pode passar 10 dias, 20 dias, que ali, olha, não tem fome nem sede. Depois ele tira do congelador, você está espiritualmente uma bênção, vitorioso. Oh, que vitória! Então Jesus passou 40 dias e 40 noites se preparando para ser o cordeiro. E depois ele passou 40 dias e 40 noites, depois de ressuscitar, abençoando os discípulos. Aleluia! Que bênção! Ele passou 40 dias como um homem jejuando, e depois 40 dias, depois de ressuscitado, abençoando e mostrando que era ele mesmo, o corpo dele. Assim como nós vamos receber um corpo glorificado. Este corpo que eu tenho aqui, esse corpo que você tem, não vai para o céu não. Não adianta você ser bonitinho e dizer: olha que bonitinho que eu sou. Olhar no espelho e dizer: eu sou singular. Sou singular. Um dia vai deixar de ser singular. Inclusive,
se não morrer na água ou no fogo, vai para o túmulo. Interessante que crentes que não suportam o outro, às vezes vai morrer e vai ficar bem encostadinho no outro, hein? Um aqui e o outro aqui. Ou, como aconteceu na pandemia, a pandemia teve lugar lá no Brasil, pelo menos eu vi, que abriram valetas e colocaram todos juntos lá. Nem caixão tiveram, jogaram lá na terra. A pessoa, um crente que não suporta o outro, você jogar na valeta, olha, sai para lá. Mas não dá para falar, né? Não, vai aqui. Tem crente que se um cantar aqui, ele não canta na frente, você sabe disso? Eu já vi isso. Não sei aqui na igreja, mas eu já vi. Pastor, se fulano for cantar, não conta comigo. E agora, o que você faz? Você vai brigar? Não. Tem que deixar o tempo passar. O tempo passar. E às vezes, irmãos, quando nós menos esperamos, às vezes aquele que nós não suportamos é o que nos ajuda, é que Deus usa para ser bênção para nós. Mas olha, esse capítulo, eu não vou iniciar aqui como Jesus transmitiu a glória para as pessoas, porque o tempo não nos fornece condições. Mas olha, vamos voltar ao versículo 1 aí e dar uma analisada. O que Jesus diz no capítulo 17, versículo 1. É chegada a hora, glorifica a teu filho. É chegada a hora. Irmão, nós devemos nesta manhã, hoje, 12 de outubro de 2025, dizer: Pai, é chegada a hora de eu ter uma nova vida. É chegada a hora de eu me acertar com o Senhor. É chegada a hora de eu ter uma nova vida. É chegada a hora de eu ter uma comunhão mais íntima com o Senhor. Às vezes nós temos brincado, irmão, brincado muito. Olha, nós como crentes às vezes brincamos com as coisas espirituais. Espero que ninguém aqui tenha vivido uma vida de qualquer maneira, porque humanamente falando, nós podemos viver de qualquer jeito. Pobre, rico, feio, bonito, com espelho, sem espelho, com carro, sem carro, não importa. Inclusive, deixa eu dizer para os irmãos, hoje nós vemos muitas pessoas que às vezes nem vêm na ceia, às vezes tem carro, tem tudo. E eu fui uma vez pregar numa igreja no Mato Grosso, em Campo Grande, não me lembro se foi Campo Grande ou Cuiabá, não me lembro certo, passaram tantos anos, deve fazer uns 40 anos mais ou menos, e era era escola dominical, ceia, domingo de manhã, às 10 horas, igual nós aqui. E uma família grande, pai, mãe, eu não me lembro, 4 ou 5 filhos, e essa família unidinha ali, sentada todos no banco. E depois que terminou a escola dominical, a ceia, alguém me falou: pastor, essa família mora em tal lugar, citou o nome lá. Você sabe quando que eles saíram para vir na ceia? Sábado à tarde? Sábado de manhã? Não, sexta-feira. Dormiram 2 noites no mato. 2 noites no mato. O enceradinho, mostrou o encerado dobrado, eles estendiam o encerado, não sei mais por quanto, e dormiu ali emboladinho. Sexta-feira para sábado levantava, dobrava o enceradinho, pegava, andava sábado o dia inteiro. Sábado à noite, esticava o enceradinho no mato, a família deitava ali. Domingo já estava próximo da igreja, chegava para a ceia. Para a ceia. Hoje tem gente que tem carro, tem tudo, e no dia da ceia, hoje é domingo, eu tenho que dormir mais um pouquinho. E assim fica. Mas não é o seu caso, que você está aqui. Glória a Deus por isso. Amém. Mas devemos lembrar, irmãos, de que nós somos um e sentir a dor do outro. Você sabia que enquanto nós estamos aqui na escola, ou no culto, ouvindo a palavra, pregando a palavra, há irmãos nossos morrendo, há irmãos nossos sendo sacrificados em vários países que ganham a Bíblia, a família ganha a Bíblia e não pode ficar com a Bíblia inteira.
separa em livros, e dá um livro para uma família, para que aquela família fique com um livro, e outro fica com outro, e depois vão trocando, o página. Então, irmãos, quando nós olhamos para o capítulo 17 de João, nós ficamos um pouco preocupados com esta oração sacerdotal. Mas uma coisa é boa, nós estamos incluídos. Agora, irmãos, o que esse capítulo quer falar para nós é que Jesus queria que nós tivéssemos uma intimidade muito forte com Deus. Intimidade. Voltando ao versículo 3, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, esta vida eterna, irmãos, não é só questão de uma vida sem fim. Não é isto só. Porque aqui, às vezes nós lemos aqui falando, oh, aleluia, nós vamos ter uma vida sem fim. Aqui é uma vida passageira. Eu já estou com 78 anos, e segundo a Bíblia, no capítulo 90 de Salmo, é canseira e enfado. Mas você vai para o capítulo 92, devemos ser como a irmã Heide, né? Dá fruto e é viçosa. A Bíblia diz, irmã, tem gente que só fica no capítulo 90. Pastor, eu já estou cansado. Tem gente que está com 50 anos já está cansado. Estou cansado. Olha, eu vou na igreja quando dá certo, pastor, porque estou cansado. E é um perigo a canseira. A canseira material é difícil, mas a espiritual é maior. Hoje, eu levanto sempre cedo, a minha esposa sempre sabe, eu gosto, 6 horas eu gosto de já estar levantado. E por quê? Eu fui treinado para não ter canseira. Com 13, 14 anos, eu levava às vezes compra nas costas, 13 quilômetros, em uma cidade chamada Porongatu, em Goiás. Meu patrão tinha uma terra que dava 13 quilômetros, e às vezes eu ia com compra nas costas. Às vezes ia com a bicicleta que quebrava no caminho, muito velha, ou às vezes ia a cavalo, quando dava certo, mas algumas vezes com compra nas costas. E os irmãos podem pensar assim, mas 13 quilômetros, o que é 13 quilômetros? O problema não era os 13 quilômetros, o problema era por onde passava. Eu passava no pé de uma montanha muito grande, e ali, naquela montanha, diziam que tinha animais ferozes, como onça, lobo, e muitas outras coisas, animais ferozes. E eu sozinho. E quando eu lembro disso, eu só tenho que dizer, Deus, muito obrigado, porque o Senhor estava lá comigo. Lá não estava meu pai, lá não estava minha mãe, lá não estavam meus irmãos, lá não estava meu tio, lá não estava filho, lá não estava minha esposa, não estava ninguém, mas o Senhor estava. E é por isso que eu ia. E eu me lembro que uma vez eu peguei a compra, não era muita coisa, mas tinha que levar pão e queijo, igual no caso de Davi levar para os irmãos dele, e eu ia levar. E eu, mesmo que eu andasse depressa, mas não consegui. E a noite chegou, a montanha, porque a montanha é muito alta, o sol escondia muito cedo, e a noite chegou. E eu apressando, mas com peso nas costas, e apressando, e quando estava bem escuro, era um trilho, uma estrada, bem escuro, passou um animal na minha frente, não sei o que era, aí pulou assim, passou uns 10 metros mais ou menos na minha frente, assim, pulou. Irmãos, o meu coração quase saiu pela boca, até hoje eu sinto susto. Olha que susto que eu levei. Mas pensei, se for uma onça, imagine, eu não tinha um canivete, eu não tinha um fósforo, não tinha nada, eu não pensei que iria chegar à noite lá, mas depois eu pensei, certamente há alguém que cuida de mim. Glória a Deus. Então hoje há uma facilidade muito grande. Então a vida que nós temos, irmão, esta vida eterna, não significa só uma vida sem fim, mas significa uma vida amorosa e uma vida cheia da graça do Senhor. Então, para nós hoje, o que nós precisamos mais para nós como crentes é termos a glória
de Jesus, a glória de Jesus, o brilho de Jesus, esse fogo. Nós vamos terminar. Eu me lembro que eu estava expulsando um demônio uma vez, e eu disse: Senhor, manda fogo, manda fogo. O demônio falou: eu estou acostumado com fogo. E começou a querer tirar desculpa a expressão, tirar sarro, zombar. Olha, eu estou acostumado com fogo. Eu falei: você está acostumado com um tipo de fogo. Mas agora, pedir para a igreja, irmãos, vamos orar. E vamos pedir que a glória do Senhor desça nesse lugar, para que esse demônio aprenda que Deus é Deus. E nós oramos e pedimos a glória de Jesus. Jesus, manda a tua glória através do teu Espírito. Irmãos, o demônio começou a gritar, mas um rato: eu quero ir embora, eu quero ir embora. Eu falei: agora não, está amarrado aqui, precisa ficar amarrado, para aprender que não é assim que se brinca, dizer que está acostumado com fogo. Você está acostumado com um fogo diferente, mas o fogo do meu Deus é um fogo consumidor, é um fogo poderoso. Então, irmãos, quando nós temos esse fogo, até o diabo tem medo de nós. E se vir um instrumento do inferno, dizendo: eu vou matar, vou destruir, você é crente, e fazer como a palavra diz, que se bater na face direita, oferecer à esquerda, você tem coragem disso? Alguém chegar e pá, e você diz: pode bater na outra. Às vezes não. Vou terminar citando o exemplo de um missionário dos Estados Unidos, americano, esteve no Brasil. Naquela época quase não tinha avião, era navio, veio de navio, não sei até onde ele veio, como ele veio de navio, mas ele pregou sobre isto, e se bater numa face, oferece a outra. E era um missionário muito forte, alto, e quando ele foi, estava para embarcar, chegou um instrumento do inferno lá, zombando: ô pastor, o missionário, o senhor falou que se bater numa face é para oferecer a outra, então vamos ver se o senhor é crente mesmo. Pá! E bateu no missionário. O missionário falou: a Bíblia diz mesmo, mas daqui para frente a Bíblia não diz nada. Tudo, Deus soltou um camarada, o camarada voou longe. Então, não é instrumento: essa serva do Senhor, você sabe de pancada, não. Curva a sua cabeça e vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos dê vitória, e que a glória de Jesus desça sobre nós nesse lugar. E quando a glória chega, irmãos, o que é palha é queimado. Vamos ficar de pé, seria bom para nós orarmos. Fique de pé, ore. O versículo 22 do capítulo 17 de João: eu dei-lhes a glória que a mim me deste, a glória que Deus deu ao Filho na cruz. Ele transmite para nós. Ele transmite para nós a glória que Ele conquistou, não a glória que ficou no céu, a glória que Ele conquistou. E como é que nós conquistamos a glória? Como é que nós recebemos a glória? Crendo no Filho, crendo na palavra, crendo na graça, crendo na misericórdia, crendo no amor, crendo naquilo que Ele prometeu. Promessa. A promessa do Senhor é infalível. A promessa do Senhor é infalível. Irmãos, para o ímpio, Jesus diz: vinde a mim o cansado e oprimido, e eu aliviarei. Para o crente, eis que eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do mal. Você crê nesse versículo? Eis que eu vos dou poder para pisar em serpentes, escorpiões e toda a força do mal, e nada vos fará dano algum. Ah, pastor, mas e quando faz dano? Alguma coisa está errada no homem, não em Deus. Eis que eu vos dou poder. Então, para o crente, eis que eu vos dou poder. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vamos orar. Pai, a tua palavra é poder, a tua palavra é vida, a tua palavra é alimento, a tua palavra é um alimento que sustenta a fé e sustenta também os nossos corpos físicos. Pai, porque quando a palavra chega, a bênção vem. Onde a palavra está, a vitória. E
E agora, Pai, nós pregamos a Tua palavra e de um modo especial sobre uma glória especial conquistada pelo Teu Filho no Calvário. Esta glória pode ser retransmitida para nós. Oh Deus, quem sabe alguém está aqui despido da glória. Quem sabe alguém é crente, é servo Teu ou serva Tua, mas não possui esta glória, ou não crê que possui. Que o Senhor derrama esta glória sobre o Teu povo agora, em nome de Jesus. Pai, aqueles que não sentem que tem a glória, que possam sentir que tem a glória, não só pelo sentimento, mas também pela promessa do Senhor, porque Jesus, Ele disse que deu a glória. O verbo dar está no passado, Pai, e eu creio que o Senhor está falando com cada vida aqui, porque o verbo está no passado. Eu dei a glória que a mim me deste, eu dei a glória conquistada na cruz, e esta glória é suficiente para vencer o inferno, esta glória é suficiente para vencer a doença, esta glória é suficiente para vencer a fraqueza, esta glória é suficiente para vencer a anemia espiritual, esta glória é suficiente para vencer a desunião entre crentes, esta glória é suficiente para levantar os fracos, esta glória é suficiente para nos deixar mais do que vencedores em Cristo. Pai, em nome de Jesus, derrama esta glória sobre cada vida aqui. Deita lá, baçuca, lá, bacia de cámara. Ore de calabaçuca, deita lá, baçuca, calabaçuca. Aleluia, aleluia. Pai, o Senhor conhece cada vida aqui. O Senhor conhece aqueles que estão nos ouvindo também e irão nos ouvir pelas redes sociais. Toma nas tuas mãos, que onde a nossa voz chegar, chegue a glória do Pai, chegue a glória do Filho, chegue a glória do Espírito Santo, através de Jesus Cristo, porque através dele nós recebemos aquilo que precisamos para sermos aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Aleluia. Pai, eu não sou aquilo que o Senhor quer que eu seja, mas o Senhor pode me transformar naquilo que o Senhor quer que eu seja, através da glória. Porque se a glória me acompanhar, mal nenhum vai me acompanhar. Se a glória do Senhor acompanhar cada vida aqui, mal nenhum vai resistir. Porque a glória destrói o mal, a glória destrói a fraqueza, a glória destrói o inferno. A glória de Jesus venceu tudo mal. Glória a Ele, aleluia, aleluia. Eu não sei se há alguém doente aqui. Eu gostaria, se houver alguém enfermo e crê no poder transformador e curador, eu gostaria de orar e pôr suas mãos e expulsar a doença. Não vou orar por você não. Tem alguém doente e crê na cura, na libertação, vem aqui à frente, eu vou terminar orando por você. Se você tem uma doença física, a glória do Senhor pode queimá-la. A glória do Senhor pode queimar. Tem alguém? Em nome do Senhor. Quem recebe a palavra de Deus? Amém. Nós recebemos a palavra do Senhor. Creia somente e verás a glória de Deus. Vamos na mesma alegria, no mesmo temor, os filhos de Deus cuidando da obra dele aqui na terra. Vamos devolver o que pertence a Ele. Com alegria, vamos devolver os dízimos e as ofertas a Deus que tem cuidado de nós. Amém? Tem alguém que está nos visitando? Chegou visitante pela primeira vez? A nossa irmã ali é a primeira vez. Temos também ali mais uma irmã. O que a igreja diz? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Cumprimenta e vamos conversar depois também com os visitantes. Vamos conhecer, amém? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. E também tem um QR Code aqui, quem desejar.